Bom dia, amados, graça e paz. Hoje, sexta-feira. Amados, esse barulho que vocês estão ouvindo aí por trás é do ventilador. Está muito quente, muito quente. Só pela misericórdia de Deus, né? Mas vamos caminhar. Aqui no livro de Salmos, capítulo 78, nós vamos ver alguns versos e vamos comentando sobre isso, né? Escutai a minha lei, povo meu, inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Ouvir a lei, os mandamentos de Deus, né? Prestar atenção nos mandamentos de Deus. E dar atenção àquilo que o Senhor está falando. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco. É o Senhor falando com cada um de nós. Como sempre tem dito, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a instrução de Deus para todos os homens, para toda a humanidade. É a instrução, só que a gente gosta muito, as pessoas preferem muito mais ouvir a instrução do mundo do que a instrução de Deus. Às vezes prefere muito mais ouvir alguma coisa de um conhecido do que ouvir a instrução de Deus. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos traz direção, ela nos dá ensinamento. Quando a gente está aqui, inclina nossos ouvidos a ouvir Deus, a obedecer os seus ensinamentos, não tem o que dar errado, querido. Não é que tu não vai passar por necessidade, não, tu vai passar por dificuldade. Dificuldade todos vamos ter, mas vai ter vitória. Né? Uma coisa é passar por dificuldade e andar na dificuldade, outra coisa é passar por ela e ter vitória. Essa é a grande diferença. Ele conta que abrirei minha boca numa parábola e procurei enigmas da antiguidade. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Sabe, às vezes a pessoa traz coisas do passado, começa a trazer coisas do passado, que não dá esperança nenhuma, ao contrário. Só dá tristeza, aborrecimento, só coisas ruins. Não, mas traz a memória, traz a esperança, tem certeza que tem coisas no passado que tu viveu bem. Não que tu vai ser a ficar recordando, não, mas tem coisa que é maravilhosa. Eu lembro coisa da minha infância que eu falo, hoje as crianças não sabem brincar. Hoje coloca um brinquedo eletrônico, o brinquedo brinca e fica só olhando, ou no celular. No meu tempo a gente inventava brinquedo, né? A gente inventava, minhas irmãs faziam boneco de sabugo de milho. Enfim, a gente tinha criatividade, né? Tinha criatividade. Então é exatamente trazer a memória que nos dá esperança, é exatamente isso que está falando. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm se contado. Os ensinamentos dos pais, queridos. Guardar os ensinamentos dos pais. Um grande erro da humanidade, que não passou adiante os ensinamentos, esquecer dos ensinamentos. Eu vejo que na minha família italiana, né? Mas não passou por Síria a descendência futura, a língua italiana. Então eu sei muito pouco. Alguns irmãos meus não sabem nada. Eu sei muito pouco e ainda tenho procurado aprender, mas esqueceu de passar. Então, assim são os ensinamentos da palavra. É necessário passar para frente, porque o provérbio fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, não vai se esquecer. Então, trazer o ensinamento aos nossos filhos, a orientação, porque hoje nós temos uma humanidade completamente distorcida, completamente assim destruída, casamentos destruídos, porque não trouxe memória. Ficou lá atrás. Muitas coisas boas ficaram lá atrás. Então, precisa trazer a relembrança disso, passar para os filhos, passar ensinamento, para que ele também crie filhos debaixo desse ensinamento. Hoje eu vejo crianças aí que os pais, misericórdia, não tem o que passar.
Então imagine os filhos os netos deles, como é que vai ser? Pior ainda. Porque nós temos uma geração degradada, completamente degradada, e vai ficando cada vez pior. Porque se esqueceu do ensinamento, esqueceu daquilo que foi aprendeu, né, dos valores, troca de valores, troca de valores. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas. Quantas pessoas, querido, esqueceu de passar isso para os filhos? Criar os filhos na presença do Senhor, criar os filhos diante do Senhor, levar os filhos para a igreja. A criança precisa aprender o caminho da igreja enquanto é criança. Depois de velho não vai aprender mais, não. É levar para a igreja, ler a Bíblia com os filhos, sabe, fazer o culto familiar. Filhos, vamos sentar aqui, vamos falar a palavra de Deus e ali ministrar uma palavra. Isso foi se esquecido das gerações, não passou para a geração futura. Por isso que Jesus falou, a fé de muitos se esfriarão. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, porque se esfriou, acabou. Enquanto o amor acabou, porque faltou isso, mano. Eu me lembro, tá certo que o tempo mudou, mas a gente poderia ter preservado isso, tá certo? Um tio morava na colônia, chegava tarde, não tinha televisão na época, né? Celular, então, o telefone era... um tinha na sede da fazenda, acho que era um só que tinha telefone. E ali ficava conversando, contando história, como foi o dia. Hoje não se vê mais. Teve um dia que eu trabalhava em São Paulo, morei lá em Santo André, que ali passando ali no bairro do Ipiranga, numa região mais retirada do Ipiranga ali, eu vi um pessoal sentado na cadeira da calçada. Eu falei, meu Deus, lembra o interior, né? Então, coisas que não faz mais, os vizinhos nem se conhecem mais. Aquele que mora em apartamento, então, nem bom dia, boa tarde, falam um para o outro. Foi se esquecendo, troca de valores, esqueceu os valores, de passar para frente, sabe? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos. Foi uma direção de Deus, uma orientação de Deus, fizesse conhecer a lei, fizesse conhecer os mandamentos do Senhor aos filhos. Está dando como que a gente se perdeu nesse caminhar todo, como que a humanidade se perdeu, como que a humanidade ficou completamente desestruturada, destituída dos mandamentos do Senhor, de ensinar a geração futura aquilo que é bom, não é? Se perverteu por caminhos tortuosos, perverteu por caminhos que não conhecem, porque ele estabeleceu, o Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, ou seja, diga teu nome, no lugar de Jacó, coloca teu nome, e pôs uma lei a Israel, a igreja, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer seus filhos. Volto dizendo que falar do amor de Jesus para os filhos, não ter vergonha, não fala do amor de Jesus, fala da obra de Cristo, fala do amor desse Deus para a humanidade, é proclamar a bondade e o amor do Senhor, a salvação que vem dele e somente dele. Ninguém mais tem o poder para libertar a salvação do que o próprio Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Para que a geração futura, vindoura, ou soubesse, os filhos que nascessem, se lembrassem, se levantassem e contassem aos seus filhos, de geração em geração, um contando, passando para frente. Se esqueceu, ou seja, a semente morreu. A semente morreu. Sabe, queridos, sabe o que precisa para acabar com uma floresta? Você sabe? Para acabar com uma floresta, basta tu matar a semente. Come a semente e acaba com a floresta. Assim foi o que aconteceu com a palavra de Deus. Por que a geração se perdeu?
Toda geração se perdeu, que matou a semente, que é a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo, tem me acompanhado esse maná. Resgata novamente, traz a memória que te dá esperança, resgata novamente a comunhão da família, resgata a comunhão com os teus filhos, com os teus netos, procura, faz uma reunião por semana, senta junto, conversa, sabe, deixa o celular do lado, tocou o celular, deixa lá, esquece, desliga o celular, desliga. Experimenta fazer isso, trazer a memória. Novamente, o ensinamento da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.